Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora Ivênia Prada. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros participantes que estão aí do outro lado da câmera. E espero que vocês tenham passado uma, duas, três boas semanas, né? E eu peço desculpa da minha ausência aí nos para trás mente, né? Como se diz brincando, porque eu tive uma gripe brava esses dias, né? Mas já estou bem, graças a Deus, está tudo em ordem. E hoje tá tudo azul, hein, doutora Ivênia? Eu tô com uma rádio azul aqui. Eu estou vendo. A senhora tá azul aí, o pessoal vai ver, né? Logo mais. Tudo azul, é isso mesmo. Logo mais. Céu azul. Hoje eu levanto muito cedo. Hoje eu saí da cama umas 5 e pouco. E então eu comecei a mexer em umas coisas, fiz meu café e tal. Começou a esfriar. Opa! O que aconteceu aqui, Luiz? Tá bom, hein, doutora Ivênia? Acho que a internet não tá boa, não. Não, mas pode falar que tá tudo tranquilo. Tá. Então, aí o tempo começou a esfriar, eu estranhei muito, né? Falei, o que está acontecendo? Mas acontece que depois o sol saiu, está um sol ótimo, né? Está um dia bonito, está tudo bem. Então, hoje, fazendo muito calor, né? A gente está mal entrando na primavera e já está curtindo um calor bem intenso, né? Doutora Ivênia, eu sei que a senhora tem o tema da senhora aí hoje, né? Tá, eu sempre entro dando pitaco de algumas coisas que aconteceram aqui. Sei. Primeira coisa, eu vou pedir, pelo amor de Deus, eu fui falar com 2 pessoas, elas me trataram mal. Luiz? Sobre o quê? Não andam com o cachorro a meio-dia na rua. É verdade, ainda mais em rua asfaltada, queima a patinha deles. Meu Deus, anda você descalço no asfalto para ver se você consegue. É verdade mesmo, você tem razão, é verdade mesmo. Eu fui falar, eu vou falar lá, que eu moro em prédio, às vezes eu falo, a pessoa acha ruim comigo, como eu não tenho nada a ver com isso. Você está acabando com o cachorro. Ô Luiz, mas deixa eu te dar uma dica que eu aprendi. Quando a gente vai falar com uma pessoa assim de alguma coisa, você tem que falar não criticando, mas falar, olha, sabe uma coisa que eu aprendi, vou passar para vocês? Eu não sabia que o animal tem a patinha, o coxim, né, os coxins palmares e plantares nas patas, muito sensíveis, e quando eles andam numa superfície muito aquecida, eles sofrem queimadura. Então, a gente precisa tomar cuidado, viu, Luiz? Precisa ter um pouco de cuidado, porque o pessoal não gosta de a gente chegar e falar, nossa, você está andando com o cachorro no sol, né? Então, isso aí tem que ter cuidado mesmo. Principalmente nos tempos que nós estamos andando aí, porque depois da pandemia para cá, todo mundo está frágil demais, né? No trânsito. Tá bem complicado, né? Eu estou dirigindo, o cara está encostado em mim ali, e eu vou frear, tem que ficar colocando a mão para ele lá e falar, ô, meu, o cara está grudado em mim ali, ou não está tendo paciência mais o pessoal aí, pelo Deus. Tá tudo sem paciência, doutor Ivênia. Igual aquele menino lá que a senhora está dirigindo, né, a senhora estava dirigindo aí. Isso daí é falta de paciência. O brasileiro está sem paciência. Bom, doutor Ivênia, mais um pitaco aqui. Sim. Hoje eu quero... eu queria que a senhora me falasse a respeito dos animaizinhos. Né? Vamos supor, foi embora a Estopinha. A pet influencer. Morre aos 14 anos. Daquele rapaz que só sabe quem é, né? Aquele menino novo, que ele pegou a cachorrinha há 14 anos, estava lá na rua, pegou um amor por ela. Ele é influencer, né? Do YouTube, e também ele apazigua, né? Ele acalma os animais das casas, aqueles nervosos, tá? Ele vai lá, tal. E a cachorrinha sempre com ele. Sim. E ela deixou, né? E ele ficou muito assustado. Isso é natural, né, Luiz? Agora, para ele especificamente, a gente tem que dizer o seguinte, olha, um cachorro, em média, porque cada raça também tem uma característica, né? Mas, em média, eles vivem em torno de 13 anos, 12, 13 anos. Então, a gente tem que saber que esse animal, quando vai chegando aos 10, 11, 12, 13 anos,
ele está no final da sua vida terrestre, né? E a gente tem que se preparar, porque isso vai acontecer. O normal é isso acontecer. Eu tive uma cachorra que durou até os 16 anos, a Tabata. Mas, assim, são casos mais raros. De modo geral, eles morrem com 12, 13 anos, é a média, né? Tem raças que duram um pouco mais, tem raças que duram um pouco menos. Então, a gente tem que lembrar dos momentos felizes que teve com os animais, agradecer esses momentos, né? Lembrar deles com alegria, ver fotos, falar dele para os amigos, para a família, mas sempre com esse ar de alegria, de gratidão por ter convivido com eles, sabe? Então a gente dizia assim, ai, perdi o meu animal, ele morreu, eu perdi. Não perdeu porque ninguém é dono de nada. A vida é dele, como a vida de cada um também é de cada um, não é? Então, nós temos oportunidade de conviver com seres humanos, com animais, cada um convive com o outro, e quando algum parte do plano físico, nós temos que lembrar que a nossa verdadeira pátria, assim como a dos animais, é a espiritual. Eles continuam vivos, o que morreu foi o corpo, o corpinho, né? A matéria, porque nenhum ser vivo é formado só de matéria orgânica. Todo ser vivo tem uma matriz, que é a sua, digamos, o seu campo energético, que direciona a formação do corpo físico, não é? Ele sobrevive à morte do corpo. Vou contar um caso para vocês que eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Então, é assim, Chico Xavier, ele na década de 50, 60, ele escrevia carta para os amigos. E ele se comunicava semanalmente com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB durante mais de 20 anos. E numa das cartas de janeiro de 1950, ele conta, numa carta que é escrita de próprio punho, quer dizer, não é digitada nem em computador, porque naquela época não tinha, nem máquina de escrever. Quando a gente fala escrita de próprio punho, porque você pegou na caneta ou no lápis e escreveu com a sua mão. Nessa carta, que está no livro que se chama Testemunhos de Chico Xavier, da nossa companheira Sueli Caldas Schubert, então Chico Xavier conta que ele tinha um cachorro, Lorde. Esse cachorro foi ficando idoso, foi ficando doente e morreu. E na hora que ele estava morrendo, ele vê o espírito de seu irmão José, que já tinha desencarnado antes, vir acolher nos braços o espiritinho do cachorro. E ainda ele continua a carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Isso, então, meus amigos, está nos confirmando uma informação, ou várias informações que constam da literatura básica da doutrina espírita, de que os animais, eles têm um princípio inteligente como o nosso, que é o que é chamado espírito, e que sobrevive à morte do corpo físico, né? Então, esse nosso amiguinho, que agora a cachorrinha dele, a cachorrinha que convivia com ele, né? Ela partiu, deixou o corpinho aqui, partiu para o plano espiritual, ela sobrevive, ela está viva. E depois, pela bondade de Jesus, pela bondade dos amigos espirituais, pode ser que ela volte a conviver com você, viu? Nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu conto vários casos, e eu uso uma expressão muito correta do ponto de vista da metodologia científica, vários casos sugestivos de reencarnação de animais, viu? Então, vale a pena a gente se apegar nisso. Olha, não fique triste, não fique revoltado, não procure ter notícias através de médiums, porque eu sei que aqui em São Paulo tem centros espíritas que agendam para a pessoa vir para ter notícia do seu animal, do cachorro, do gato. Não faça isso, não faça isso. O telefone, Chico dizia, toca de lá para cá. E assim como tem gente aqui que cuida bem dos animais, lá no plano espiritual também tem, viu? Vamos confiar. Doutor que Deus Ivênia, é Pai assim, e Ele está no comando de tudo. Pode falar, Luiz. Outra coisa, hoje eu estou meio afônico, né? Porque ontem eu gritei muito. Você é São Paulino, Luiz?
Meu pai também era. Não dá para ver a camisa, né? Que eu estou abaixando para não aparecer a camisa. É, porque você não pode ser partidário, né, aí na rádio. Não, então. Vai que algum Aí no vídeo. palmeirense, algum santista invoca com você, hein? Aí no vídeo não tá, não, né? Tá aparecendo aí? Não, né? Olha, Luiz, a minha câmera, aqui, eu não sei o que aconteceu com a minha internet, a Ah. câmera está ligada, eu estou confirmando que eu estou aparecendo, mas eu não estou vendo, nem você, nem vejo a própria imagem, então não sei. Pode Mas ser. Não, pode não, ser a não internet. aparece, não aparece, não. Pode ser a internet, mas tá bem. Então, Hum, ontem eu gritei muito, Otávio, Felipe, nossa, foi, né? Bom, doutor Ivenentes, em questão dos animais, cadê você? eu estou aqui, só está me ouvindo? Ah, agora estou ouvindo, estou Então, vendo, está tudo certo. é assim, em questão dos animais, do É, desencarne, da morte dos animais, é hum, muito difícil para a pessoa que conviveu, né? Eu mesmo tive duas experiências na minha casa que é, foram, olha, e o que acontece? Aí você vai sofrer a vida toda em questão dos animais, porque um vai embora e os meus foram tristes embora, foram tristes. E aí você hum. se adapta a pegar outro animalzinho, aí ele vai embora, aí você sofre de novo e vai sofrer na vida, né, doutor Vênia? Ô, Como que é? Luiz, mas é porque a gente nem sabe sofrer. O nosso Ah, padrão vibratório é tão ainda necessitado de progresso que nós não sabemos nem sofrer, né? Porque existe o bem sofrer e o sofrer sofrido, como eu é, digo. Porque assim, esse nosso planeta, está escrito na obra espírita, é um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. Então é assim, meu marido gostava de acompanhar o jornal, né? No final do é. dia ele ligava numa televisão e tudo, numa rádio, numa TV ou noutra, para ver jornal. Era só notícia ruim. Ele falava, nossa, mas é só notícia ruim. Eu falava, mas escuta, você esqueceu que esse planeta é de expiação e provas onde o mal predomina? Onde o mal predomina, você quer que tipo de notícia? Né? Você quer notícia boa, mas é esperado que existam notícias que sejam preocupantes, que sejam tristes, né? Bom, então é assim, a gente quando tem um animalzinho em casa, Hum, a gente tem, como eu já disse, se prevenir que esse animal ele dura muito menos do que a gente, né? Então, por exemplo, uma criança, você compra, você vai pega um animal de doação para essa criança que tem 3 anos. Você tem que educando essa criança para dizer, olha, meu bem, você vai viver, a tua expectativa de vida é viver 60, 70, 80 anos. O cachorro, ele vai viver 10, 12 anos, uhum. sabe? E quando isso acontecer, você saber que como dizia o Rolando Boldrin, já estava dentro do combinado, né? Então, assim, de repente, nossa, partiu o animal, vou pegar outro, vou sofrer de novo, porque a gente não sabe nem sofrer, a gente não sabe vivenciar as experiências com alegria, com gratidão, não é? Porque na semana passada, Hum, no meu programa de TV lá na em São Paulo, eu entrevistei uma veterinária lá do Rio de Janeiro e ela é especialista em estudos sobre o luto, essa coisa que o nosso amiguinho está vivenciando, né? O animal aham. partiu e ele fica muito sensibilizado. Então, ela disse que a primeira coisa é assim: você não entender que a morte é o final da vida. Não, a morte é uma das características da vida. Qual é o contrário de morrer, Luiz? Qual é o contrário de morrer? Viver. O contrário de morrer nem é viver, é nascer. Ah, sim, É nascer, porque nasci. assim, Isso. você nasce, você vive aqui um certo tempo, larga o corpo aqui e continua a sua vida. A vida é uma só. Desde que Deus te criou, você vai viver uma vida só. Agora, o corpo, ele vive períodos. Então, esse espírito, ele estagia num corpo, que depois morre, ele larga aqui. Depois ele vem estagia no outro. O que vai morrendo e nascendo é o corpo, porque o espírito é o mesmo, né? E o espírito do cachorro também. Qual é a lei? Né? É, Como que é, doutor Ivenentes? lá Viver, no, morrer. no, no Dome de Kardec, lá
no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, que eu visitei, está escrito assim: nascer, morrer e renascer, e progredir sem cessar. Essa é a lei. Então, é assim, né? Agora, o que nasce e renasce é a tomada, é o estágio do espírito no corpo. Porque o espírito está vivo, depois que o corpo morre, ele continua vivo. Aí ele vem, pega, renasce na água, né? Renasce na água, como Jesus disse para Nicodemos. Todo aquele que quiser evoluir, ele tem que nascer, ele tem que renascer da água e do espírito. A água significa matéria, né? Então é isso. Doutora Irvênia, Sim. Obrigado. Maria Cristina, agora eu sei que você está me ouvindo, porque agora aparece Mogi das Cruzes aqui. Então eu sei que você agora está me ouvindo. A senhora manda um abraço para Maria Cristina de Mogi das Cruzes. Ela tem Muito uma obrigada, pergunta. viu, Maria Cristina? Você é a nossa freguesa aqui, né? A Ela tem gente uma... fica muito feliz, né? Você, a Ângela, a Eliette lá da Argentina, e tem uma porção de gente que é nossa freguesa aí. Ela fala Agradeço assim: muito. bom dia, doutora Irvênia Prada. Gostaria de saber, doutora Irvênia, quando aos fogos. Ih, Olha lá, pois ih. meus animais sofrem muito. Todos os animais sofrem Gostaria muito. de saber também, não é proibido soltar fogos? Olha, é assim. Ontem, nessa hora que estava no final do jogo, É. eu fui visitar uma amiga aqui que faz aniversário no dia 29. Aham. Então, eu liguei para ela, eu falei, ela mora bem perto aqui de casa. Eu falei, olha, eu posso ir aí hoje te dar um abraço, porque eu vou viajar quarta-feira para Londrina, vou ficar uma semana lá. Então, no dia do seu aniversário, que é 29, eu estarei em Londrina. E eu fui Aham. visitá-la. Bom, ela tem 2 cachorrinhas. Então, para me receber na porta, ela fechou as cachorrinhas, deixou a porta fechada. É em Bom, São Paulo, doutor? começaram. É, em São Em Paulo. São Paulo? De repente, começaram a soltar esses fogos, as cachorras ficaram desesperadas. Eu falei: olha, abre a porta, porque elas estão com desconforto por causa do som, do barulho. Porque os animais, esses animais, cachorro, gato, cavalo, eles têm uma sensibilidade auditiva muitíssimo mais intensa do que a nossa. Aham. Então, se a gente está escutando um barulho muito grande, para eles é um barulho insuportável, né? Então, existe sim já projeto de lei, viu, Cristina, para acabar com os fogos de artifício, pelo menos com a parte sonora, que fique só visual, sabe? Porque o pessoal gosta muito, né? No mundo inteiro tem. Às vezes assisto essas séries orientais, eles gostam muito dessas comemorações com fogos de artifício, né? Aquelas imagens lindíssimas. Aqui também no Brasil, em todo lugar, a gente vê isso. Agora, nos Estados Unidos também. Agora, vamos tentar tirar pelo menos a parte sonora, do barulho, né? Porque você já pensou na natureza, os passarinhos nos ninhos, os animais todos devem ficar assustadíssimos, né? Com aquele barulho, eles acham que está acabando o mundo. Então, existem projetos, sim. Eu acho que, eu não sei se já existe algum aprovado, mas existe gente trabalhando nisso, viu? Com certeza isso logo, logo não vai ter mais. Pelo menos o barulho, que já vai ser muito bom para os animais. A cachorra, a cachorrinha nem tanto, mas o cachorro, a gente sempre já está prevenido, já sabe como que vai fazer com ele, né? É, Ele quer ficar ali grudado com a gente e é. tal, aí a gente pega ele e tal, entendeu? E faz um carinho nele, uma coisa. Para ele ter confiança É, que não está é, acabando o mundo. ele tem confiança, ele, né? Agora, se você pegar o cachorro, colocar num quarto, num lugar fechado, ele quer ficar com você, ele quer ficar ali, grudado. Ele está com medo, porque toda essa coisa toda de muito barulho Aham. é assustador, porque o que acontece quando tem um grande barulho? As tempestades, né? Os raios, os trovões,
os O grito, o desmoronamentos. grito dentro de casa, gritar. Claro, os gritos dos predadores, tudo isso, esse barulho assim, significa perigo, né? E eles ficam amedrontados mesmo. E nós já cansamos de falar, os animais sentem, né? O que que a gente... Nossa, claro que sentem. Os animais, eles sentem dor, não, eles sentem tudo. Sentem tudo, claro. Sentem amor, sentem amizade, eles sentem, Preso, nossa, desprezo, enfim, um monte de coisa. Doutor Ivênio, eu aprendo muito com os meus animais. Aprendo, claro, é isso eles mesmo. aprendem, mas eu aprendo muito com eles. Eu também, eu sempre digo assim, olha, uma das coisas que eu aprendi com os meus animais, que foram muitos, é assim, se eu conseguir me controlar na dor e ou ter o comportamento na dor e na doença como eles, e no desencarne, olha, eu já me sinto feliz. Porque quando eles estão doentes, eles ficam quietinhos lá no canto, eles não incomodam, eles não reclamam, e vão indo e morrem. Bem quietinhos lá, né? Tá certo? O cachorro, né? Aconteceu o seguinte, ouvintes, É. para você poder tratar o seu cachorro também assim. Ontem foi o dia do banho. Eu gosto de dar banho neles, que eu converso, tal, né? Compro um shampoo ali, um negócio. Então eu dei banho primeiro no cachorro, tal. Eu conversava com ele, ele olhava para mim, né? Porque o cachorro também não gosta de ficar tomando banho assim, né? É. Ficar pegando muito. Aí tudo bem. Aí eu passei para minha mulher, ela começou a secar o cachorro, aí peguei, aí veio a cachorra. A cachorra ela não estava bem essa semana. A gente estava meio já apreensivo, porque ela estava muito assim triste, arisca, É. vai, arisca ela estava, É. né? Ela estava arisca. Aí ontem eu falei, eu vou te dar um banho, você vai ficar calma. E ela olhava para mim, sabe aquele olhar, doutor Ivênia? É. Aí peguei ela, fui lá, comecei a dar o banho nela e falar com ela. E ela ficava toda dengosa, tal, né? E tomaram banho. E aí, Ainda mais com esse calor, hein? conforme a gente. Olha só, gente, você tem que prestar atenção, muita atenção no seu pet. A Rita começou a secar e achou algumas coisas no corpo do cachorro, porque ele está peludo. A gente está vendo lá. E o que que acontece? A gente estava vendo que ele também estava meio chateadinho, depois a gente descobriu esse cachorrinho pet que morreu, É. né? Ele morreu esse influenciador, ele morreu porque teve uma ferida, doutor Ivênia, na pata É. e ficou lambendo, e isso foi para o estômago. Olha, sem querer, nós vimos uma ferida na pata do meu cachorro. Hum, Estava escondida no pelo. E aí, o que aconteceu? Corremos para, né? o Só que quando a veterinário. gente coloca aquele colar, sabe aquele colar? Sei, sei. Ele se desmonta, acaba com ele, fica largado, doutor Ivênia, completamente. Sei. Então, a gente tem que tirar, trazer ele para nós, tirar, colocar, porque se não colocar aquilo, ele vai lamber. É. Mas você levou no veterinário, Luiz, para ver o que que é, fazer um raspado, alguma coisa? Nós vamos levar hoje, né? Nós estamos É. vendo lá, né, como que tá ela, tal, né? Porque precisa ver o tipo de contaminação que é, se é bactéria, se é É uma fungo, né? Então é isso, hoje a gente vai levar. Agora, Tá bom. doutor Ivênia, tem que prestar atenção se você tem um pet em casa, né? Tem, claro, faz parte, né, da nossa responsabilidade, com certeza. O homem foi vacinar o gato hoje, levou 10 gatos para vacinar, doutor Ivênia. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Vamos lá, doutor Ivênia, então Bom, nós olha, falaremos do quê? Luiz, eu hoje queria contar para os queridos participantes uma notícia assim, eu tô assim muito apreensiva, ao mesmo tempo eu estou muito esperançosa, estou muito otimista, que trata-se do seguinte. Em 2009, eu vou contar um pouquinho uma história para vocês entenderem do que eu estou falando. Final de 2009, eu fui convidada pelo Hospital Veterinário da USP, Comissão de Ética, para fazer uma palestra abordando essa questão assim que o nosso amiguinho está vivenciando, né?
Quando morre o animal que conviveu conosco? Qual o significado do convívio entre seres humanos e animais? E uma coisa mais ou menos assim. Então, eu fui lá e fiz a palestra. E nessa palestra, eu falei que há uns 30 anos, naquela época, há uns mais de 20 anos, eu estava inserida no movimento brasileiro de ciência e espiritualidade. E eu fiz questão de explicar o que era espiritualidade, porque como muitos dos meus colegas sabem que eu sou espírita e trabalho na divulgação da doutrina espírita, muitos confundem o meu trabalho na universidade com a divulgação da doutrina espírita. Então, eu deixei bem claro que quando na universidade eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em religião, não estou falando em espiritismo. Por quê? Dentro da universidade não cabe qualquer assunto relacionado à religião. Porque desde 1988, na reforma da nossa Constituição, o Brasil passou a ser considerado um Estado laico, porque até então o Brasil era oficialmente um país católico. A partir de 88, o Brasil passou a ser um país laico, ou seja, não tem religião comprometida, o Estado não se compromete com nenhuma religião, ele não tem nenhuma conotação religiosa, não tem vínculo com nada. Então, nas instituições governamentais, nas instituições públicas, não cabe você levar nenhum contexto que tenha conotação religiosa. Então, a primeira coisa que eu faço lá na USP, quando eu vou falar de espiritualidade, né? Bem, terminou a palestra, no término da palestra eu falei que tem muitas universidades brasileiras, na medicina principalmente, que já têm disciplinas de medicina e espiritualidade. Muitas, nos Estados Unidos tem várias, tem muitas também e tal. Por que na veterinária nunca se fala em espiritualidade? Bom, aí acabei a palestra, sempre vem aqueles alunos, uns 3 ou 4, conversar com a gente. Inclusive o Vinícius, que você conheceu, né, Luiz? O Vinícius lá, que é do meu grupo, até hoje está comigo. Então, em 2010, eles falaram, professora, o que a senhora quer fazer? Eu falei, eu quero formar um grupo aqui dentro, um movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade, para tratar de assuntos assim. Por exemplo, eu não gosto da maneira como os animais são criados industrialmente para o abate. Eu não gosto da maneira como os animais são criados, por exemplo, galinhas poedeiras. Desde quando são pintinhos, estão naquelas gaiolinhas presos, morre a vida inteira, vive a vida inteira sem dar um passo, sem nada. Eu não gosto da maneira como as vacas leiteiras, elas são tratadas, porque elas acabam de parir, nasceu o bezerro, separa o bezerro da mãe, elas são ordenhadas com ordenhadeira. Então eu falei, eu não gosto disso, tanto que eu não tomo leite, eu não como carne, porque eu quero, pessoalmente, eu falei, eu não quero participar disso. Então a gente tem que encontrar meios alternativos e substitutivos para melhorar a maneira como nós nos relacionamos com os animais. É isso que a gente chama de espiritualidade, né? Então, aí os alunos falam, professor, então, o que a senhora quiser, a gente está junto, vamos fazer esse grupo. Fizemos. Então, em 2010, em agosto de 2010, eu fiz a primeira palestra que dava inauguração, que começava esse trabalho que até hoje eu faço na USP, que se chama Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, reduzindo Medvesp. Bom, então era uma palestra uma vez por mês, o Luiz foi lá, gravou muitas vezes, né, Luiz? Palestra minha, palestra da Paula, palestra do Vinícius, dos meus convidados, sempre eu convidava alguém de fora, convidar as ONGs todas, então tinha muito trabalho nisso. Bom, agora, pessoal, que eu já estou aposentada e tudo, eu fiquei pensando, o dia que eu morrer, que eu partir daqui, esse Medvesp vai acabar, tá certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero deixar o conteúdo desse movimento, a motivação desse movimento, a proposta desse movimento, inserida dentro da estrutura da universidade. Então, olha que proposta ousada que eu assumi, né? Eu falei, aí eu peguei,
comecei a conversar com alguns alunos, e tal. É um processo bem difícil, viu? E tem formulário, tem processo, tem uma porção de coisas. Tem que ter um professor na ativa que assuma assinar toda aquela papelada, e eu estou aposentada, não posso mais fazer isso. E eu fui, conversei com um, não pode, conversei com outro, não pode. Consegui um professor lá do meu departamento de anatomia, o professor Assis, está assinando a papelada. Então, pessoal, toda a estrutura do Medvesp, ela vai ser transformada numa liga acadêmica, que é um movimento feito pelos alunos, supervisionado por professores, e que já vai fazer parte da estrutura da universidade, né? Então, eu quero, assim, antes de eu partir daqui, pegar esse pacote, entregar para alguém que está dentro da estrutura da universidade. Se eu conseguir isso, acho que eu vou morrer em paz, viu? Então, a proposta é essa, viu, Luiz? Mas já conseguiu, né, doutor Ivênia? Já conseguiu. Olha, hoje, exatamente no horário deste programa, eu deveria estar fazendo uma palestra para os alunos para dar, assim, para dar aquele impulso final, né? Para falar, olha, tá na porta da universidade e vamos dar um empurrão para aquilo entrar, né? Mas até eu tinha combinado com o Luiz da gente gravar o programa antes, né, Luiz? Porque eu ia estar fazendo a palestra. Mas ontem, no meio da tarde, me ligou a aluna que é mais diretamente relacionada com esse assunto. Ela disse, professora, desculpa ligar, mas uma outra unidade da USP entrou em greve e amanhã várias unidades, inclusive a veterinária, vai fazer uma assembleia geral com os alunos para ver se apoia ou não essa greve lá da outra unidade, que vai ser nesse horário do almoço. Então, essa minha palestra ela foi adiada para o dia 5 ou 6 de outubro, que eu estarei voltando de Londrina, né? Mas então a proposta é essa. Agora, quando a gente fala em espiritualidade, como é que isso começou, como é que isso acabou vindo, né? E como é que eu me inseri nesse movimento de ciência e espiritualidade? Eu estou inserida nisso há mais de 30 anos, através de uma equipe aqui, liderada pela doutora Marlene Nobre, que era então presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, com conexões com a Associação Médico Espírita Internacional, cuja presidência era da responsabilidade também da doutora Marlene Nobre, né? Eu viajei muito para a Europa com a doutora Marlene desde 2008, até ela desencarnar em 2015. E depois continuamos, né? A gente fez uma reunião, todos nós, e prometemos, entre nós, continuar o trabalho da doutora Marlene. Bem, então, nas palestras todas que eu comecei a ouvir nesse grupo, eu levantei a história. Era assim, até o século XVII, mais ou menos, toda a nossa cultura ocidental ela era regida por uma tríplice aliança, composta por Estado, religião e conhecimento. Nem se podia chamar esse conhecimento ainda de ciência, como nós entendemos a estrutura da ciência hoje, né? Bem, então o conhecimento era de caráter absolutista, ou seja, o que os grandes mestres diziam não podia ser contestado. E durante todo esse período, que durou pelo menos uns 1.500 anos, varrendo toda a Idade Média pegou do século V ao XV, né? Foram os 1.000 anos de trevas, de noite, né? E então, por exemplo, naquele tempo vigorava o ensinamento de Aristóteles, o grande filósofo do século IV a.C., e que ele admitia o geocentrismo, ou seja, considerava a Terra como centro do universo conhecido, né? E também o antropocentrismo, ou seja, toda atividade humana devia visar o bem-estar apenas do ser humano. Bom, isso foi indo, então a regência de quem desobedecia esse cânon, ela era vigiada, fiscalizada e condenada, e aplicava-se a pena por um tribunal religioso, que era o Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, da Igreja Católica, né?
Por isso, por exemplo, por isso que Galileu Galilei, que fez um trabalho imenso, ele era astrônomo, geógrafo, né? Ele fez um trabalho imenso comparando a possibilidade do sistema geocêntrico, a Terra como centro do universo, com o sistema heliocêntrico, de ser o Sol o centro do universo conhecido, que já havia sido levantado hipoteticamente por Copérnico. E ele concluiu o trabalho que a hipótese mais favorável era o Sol ser o centro do universo, que contrariava, né, o que Aristóteles falava e que a igreja admitia. O que aconteceu com ele? Foi condenado a ir para a fogueira. Ele só não foi queimado porque ele abjurou na última hora. Ele falou, não, acho que eu estava enganado, o que ele fez muito bem, né? Porque a verdade demora um pouco, mas ela vem. Ela é como veio, né? Como veio. Então, ele, assim mesmo, ele foi condenado a ficar dentro de casa até morrer. Ele ficou em prisão domiciliar sem tornozeleira, né? Como a gente diz aqui. Bem, mas isso veio vindo. Quando chegou no século XVII, vários filósofos, inclusive Galileu Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes, conseguiram tirar o conhecimento das amarras dos dogmas religiosos, né? Alguém na literatura que eu consultei disse assim, finalmente o conhecimento conseguiu sair da sacristia, né? Que, digamos, são os bastidores lá da estrutura religiosa. Bem, mas, ao sair da estrutura religiosa, o conhecimento passou a ser relativista, quer dizer, ele pode ser revisto, como é revisto até hoje, né? Mas ele foi de tendência, ele assumiu uma tendência materialista. Uma tendência materialista. Por quê? Como essa coisa chamada psiquismo, alma, mente, é muito difícil de se estudar, como é que você vai estudar numa academia a ciência? Desculpa, na ciência, como é que você vai estudar a alma, né? O psiquismo, o sentimento? Você não tem como estudar, você não tem método. Então, parece que combinaram assim, olha, essas coisas que ninguém vê, ainda fica por conta da religião, porque a ciência vai cuidar do quê? Do que é mensurável e do que é observável. Fatos que são observáveis, que podem ser descritos, como é o caso de os fenômenos astrofísicos todos, né? Dos cometas e das órbitas dos planetas, tudo isso faz parte da ciência, pode ser observado e descrito. E também a matéria, que pode ser pesada, pode ser medida, né? Tudo isso fez parte da ciência. Bom, então veio vindo durante quase uns 300 anos, até chegar no começo do século XX, quando um filósofo lá formado na Harvard University nos Estados Unidos, William James, ele começou a notar que no exercício da medicina ele era médico. Faltava alguma coisa. E ele começou a dizer assim, olha, não é possível que a medicina não leve em conta no seu paciente, ao examinar o seu paciente que está doente, os seus valores, as suas crenças, as suas convicções religiosas, porque tudo isso influi na saúde, não é? Então, ele lançou um livro logo no início do século chamado As Várias Experiências da Vivência Religiosa. Nossa! Você já imaginou dentro da Harvard, a universidade mais badalada nos Estados Unidos, de repente alguém lá de dentro, ele era professor de filosofia, lançar um livro sobre as variedades da experiência religiosa? Nossa, aquilo foi uma bomba lá dentro, né? Mas vários outros autores, durante todo o século XX, começaram a respeitar essa proposta do William James. E criou-se, então, esse movimento chamado de espiritualidade, que leva em conta não só o profano ele chamava profano e sagrado, as duas realidades. O profano era a realidade da matéria, do corpo físico, e o sagrado envolvia essa coisa que ninguém vê. Então, as convicções que a pessoa tem, as suas crenças, os seus valores. Então, vários outros autores em todo o mundo começaram a valorizar, ao atender o seu paciente, esse seu lado do sagrado. É isso que a gente chama de espiritualidade, né?
E para explicar bem espiritualidade, viu, Luiz? Eu vou levar para os alunos um artigo que foi escrito por um pastor evangélico. O nome dele é Ed Kivitz. Eu guardei esse artigo dele porque eu achei fantástico como ele conseguiu explicar o que é espiritualidade. Ô, Luiz, você lembra há alguns anos um episódio que aconteceu com os jogadores do Santos, lá da Vila Belmiro? O técnico pegou na Páscoa, chamou um ônibus, pôs os jogadores lá dentro e falou: olha, pessoal, hoje nós vamos visitar uma instituição de crianças com paralisia cerebral. Vamos dar um ovo de Páscoa para cada criança. Aí foram. Quando chegaram na frente da instituição, uns 3 ou 4 jogadores não quiseram descer do ônibus, porque falaram: ah, não, essa instituição aí é de uma religião que não é a minha. Se não me engano, era espírita essa instituição. E não desceram do ônibus. Esse pastor evangélico ficou tão injuriado que ele começou o artigo dele dizendo assim: olha, os meninos da Vila Belmiro, né, que é a sede do Santos lá, do futebol Santos, que é na cidade de Santos. Os meninos da vida pisaram na bola, mas não erraram sozinhos, erraram por conta da religião. Porque a religião separa as pessoas, discrimina. Se eles tivessem espiritualidade, que não discrimina, que une as pessoas, que visa valores, eles teriam descido do ônibus. Por quê? Cada religião, uns adoram Yavá, outros Yavé, outros Buda, outros Deus, outros o Cristo, outros Krishna. Então, cada um tem a sua maneira. Agora, se cada um ficar preenchido do que a religião ensina, só isso, ele vai ficar no ônibus mesmo, ele não vai entrar em outra instituição religiosa onde tem uma criança lá com paralisia cerebral para receber um ovo de Páscoa. Ele vai indo, né, Luiz? Então, ele fala. Agora, a espiritualidade, ao contrário, a espiritualidade é aquele denominador comum para todas as religiões, que envolve o quê? Envolve caridade, fraternidade, piedade. Então, você não pode, por conta de um rótulo religioso, deixar de praticar a caridade para uma instituição que tem outro rótulo religioso. Luiz, isso para mim é tão claro, porque, olha, eu vivi uma experiência em 2008. Era assim, pessoal. Em 2008, para quem acompanhou as notícias, foi convocada uma audiência pública lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, para discutir a legalidade do aborto do chamado anencéfalo. Né? E quem era o líder dessa audiência é esse ministro hoje, o Barroso. Ele não era ministro ainda, né? Então, tinha um grupo muito grande que defendia o aborto, e ele era o líder desse grupo, e tinha uns gatinhos pingados lá, que éramos a doutora Marlene e eu, que éramos espíritas, fomos lá defender o anencéfalo, tinha um padre com outros 2 ou 3 pessoas, e tinha uns 3 ou 4 evangélicos. O que nós fizemos? Espíritas, católicos e evangélicos. A gente se juntou num canto e falou: olha, aqui nós somos minoria, nós somos poucos, vamos juntar as nossas forças em favor desse feto, esse coitadinho que está no ventre da mãe e que estão querendo matar. Então, Luiz, ali a gente não era espírita, não era católico, não era evangélico. Nós éramos um grupo imbuídos de espiritualidade em favor da vida de um bebezinho. Dá para entender o que é espiritualidade? Eu acho que é o seguinte: deveriam receber mães, mulheres, deveriam receber, antes de começar a falar a respeito do aborto, começa a receber mães, aquelas que não têm condições de ter o seu filho. Como que elas se sentem a respeito disso? Como que elas se sentem de não conseguir ter filhos? Recebe essas mães.
Aquelas que querem ter filhos e não podem, né? Não E tem justamente, condições. aquelas que querem ter filhos e não Ô, podem. Luiz, mas esse é um assunto tão difícil, né? Bom, deixa eu terminar essa história, a gente volta, se der tempo, a gente vai na Rosa Weber, né? Volta no Supremo Tribunal Federal. Então, Luiz, é assim, em defesa de uma proposta maior, É. a gente não pode ficar pegado ao nosso rótulo religioso. Ah, Nós temos que olhar além do nosso rótulo religioso. olha, Além. eu não vou pegar a doutora Ervênia para falar nessa rádio aqui, porque ela é espírita, aí eu não, mas ela tem um conteúdo maravilhoso, ela tem uma calmaria, ela é uma pessoa. Ah, a doutora Ervênia, isso é um absurdo. É um absurdo, mas existe, Luiz. Existe. Existe. Então, bom, continuando. Ah, Então, aí, nessa palestra que eu fiz lá para os alunos e criei esse Medvesp, a proposta qual é? Não se fala em religião lá, porque não pode falar em religião, não deve falar em religião dentro da universidade. Você vai falar em comportamento ético. Foi o que eu sempre fiz lá, né? Então, desde 2010, nós estamos em 2023, quantos anos faz isso? 13 anos, né? Então, agora, eu estou para dar o último empurrão para o conteúdo desse Medvesp, que trabalha com medicina veterinária e espiritualidade, que quer melhorar a condição dos animais, mesmo os de produção, mesmo aqueles que são usados em testes e pesquisas, não é? Para que a nossa relação com os animais ela vá melhorando cada vez mais. Isso que é a busca da espiritualidade. Então, eu falei, olha, para o pessoal, como eu estou aposentado, eu não posso participar de nada, eu não posso assinar papel nenhum, isso não tem a menor importância. Eu estou entregando o bastão para vocês. Eu estou entregando o pacote que eu criei, e eu tratei muito bem dele até agora. Então, daqui para frente, lá dentro da universidade, vocês cuidem dele, né? Então, olha, eu estou rezando para isso dar certo, pessoal. Torçam por mim, porque eu quero vir aqui na rádio, né, Luiz? Até o final do ano e dar a notícia de que o meu conteúdo do Medvesp foi transformado em Livesp, Liga Acadêmica de Medicina Veterinária e Espiritualidade. mas já deu Ave certo, Maria. já deu certo, já. Tomara, tomara. Né? Tenho certeza. Bom, Luiz, a gente tem uns minutinhos. Ah, Então, como a gente estava falando de vida, vocês imaginem, eu defendo a vida dos animais, o bem-estar dos animais. Como é que vocês acham que eu estou me sentindo? Olha, eu preciso me controlar. Com a fala da ministra Rosa Weber, sabe assim, dizendo que tudo bem de abortar um bebezinho até a 12ª semana, até os 3 meses, porque nem direito, ele não é considerado ainda uma pessoa. O que o direito está se arvorando em dizer quem pode nascer e quem deve morrer? Quem somos nós para fazer isso? Olha, meus amigos, eu tive 4 filhas mulheres, como se diz lá no interior, né? Eu não furei a orelha de nenhuma delas. Muito embora, às vezes chegava uma visita e falava, não, o Ivênia é tão bonitinho. Eu falei, você acha bonitinho? Por exemplo, furaram a minha orelha quando eu era criança e não me perguntaram se eu queria. E eu não gosto de brinco, não uso brinco e tenho a orelha furada. Então eu dizia, eu não me sinto no direito de furar a orelha de um bebezinho sem saber se ele quer, porque a orelha é dele, não é minha. Eu não furei a orelha de nenhuma das minhas 4 filhas. Quando depois adultas, 2 furaram a orelha delas, tudo bem. A orelha é sua, você vai furar ou não furar, porque você faz o que você quiser. Agora, se eu não tenho direito de furar a orelha de um bebezinho sem perguntar para ele se ele quer, quem sou eu para decidir a respeito da vida ou da morte de um bebê que está dentro do útero de outra pessoa? Esse bebê, ele tem DNA próprio. Quando defendem que a mulher que está grávida é dona do próprio corpo, tudo bem, eu aceito que ela é dona do próprio corpo. Só que o corpo do bebê não é o corpo dela. É outro corpo com outro DNA, é outra criatura. Não é? Então, isso é tão antigo, Luiz. Desde Moisés, está escrito lá, não matarás.
Como é que você pode se arvorar e decidir de matar um bebê que está dentro do corpo da sua mãe? Não é? A Madre Teresa de Calcutá tem uma fala, eu tenho aqui, eu vou passar para o Luiz. Ela diz assim, a pior ameaça da paz mundial é o aborto. Porque se uma mãe é capaz de matar o próprio filho dentro do seu ventre, o que vai nos impedir de nos matarmos uns aos outros? Não é? Meu Deus, vamos pôr a cabeça no lugar, vamos pensar na nossa vida. Que direito nós temos sobre a nossa própria vida? Nós não temos o direito de tirar a vida do nosso próprio corpo, porque a vida é um bem outorgado por Deus, não fomos nós que criamos. Quem somos nós para nos arvorarmos através do direito que não reconhece o bebezinho até o terceiro mês como uma pessoa jurídica? E o direito que se põe no seu lugar, ele não tem o direito, não tem o direito disso, de classificar ninguém, quem deve morrer ou quem deve nascer. Que direito nós temos a respeito da vida de outras pessoas, ainda mais de um bebê indefeso no útero da sua mãe? Agora, nós estamos defendendo o bebê e a mãe. Ah, mas então você está defendendo o bebê e a mãe. Não, nós queremos o bem-estar dos dois, o bem-estar do bebê e o bem-estar da mãe também. Tanto que, Luiz, há muitos anos eu fui em Brasília com a doutora Marlene, na inauguração de um centro espírita que trabalha só com prevenção de aborto. E nós fomos depois da inauguração, a gente voltou lá outra vez. Quantas adolescentes passavam na frente e viam lá, se você está grávida e está pensando em aborto, entre aqui. Aí chega lá, eles acolhem, eles vão atrás, eles ajudam, vão fazer ultrassom, vai falar com a família. Tem que acolher a mãe, tem que acolher a pessoa que está num problema, às vezes, muito difícil de abandono, não é? Então, pessoal, vamos respeitar a vida. A vida é um bem outorgado por Deus. A ciência nem sabe o que é a vida. E a gente quer se arvorar em tirar a vida dos outros. Nós não temos esse direito, viu? Né, Luiz? Este direito é um direito dado por Deus. É, só Deus que tira a vida. Então não adianta você querer fazer as leis de Deus à sua mão. É, a gente não é Deus, nada, que é você isso? não é nada, você não é nada. Se você for doente e você tiver uma doença, você vai pedir a Deus para te curar. Né? Para te curar, você vai pedir, como todos pedem a Deus. E é Deus verdade. que te dá a vida. É É verdade. Deus que põe a vida. Por que que você? Que autoridade você tem? Nenhuma. Você não tem autoridade nenhuma. As leis de Deus. É verdade. Isso. Para com isso. Ô, Luiz, eu tenho aqui no meu celular o pronunciamento do presidente da Federação Espírita Brasileira. Será que se eu colocar aqui vai sair aí para os participantes ouvirem? Vou tentar. No microfone vai. No microfone? Só coloca bem. Ah, peraí, eu vou colocar então bem perto do microfone. Deixa eu achar aqui. Meu Deus do céu. É uma criatura assim tão fantástica, viu? A doutora Ivênia está procurando lá e fico sentido, gente. A hora que estiver pronto, você vai ver, doutora Ivênia. Eu estou achando aqui, peraí. Fico sentido, sabe, de ter pessoas que pegam semi-laboratório, pegam não sei o quê para poder engravidar, para poder ter os seus... tem outros que tem e estão matando, né? Estão jogando fora. Isso aí pode dar incentivo. Ó, Luiz, já achei. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Espera aí. A Federação Espírita Brasileira, diante do noticiado julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que visa legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, pauta da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442/2017, vem a público reafirmar seu compromisso em defesa da vida, desde a concepção, e manifestar sua preocupação com as consequências sociais e espirituais deste ato. Pois consideramos que o direito do nasciturno se apresenta a partir do momento de sua existência, ou seja, a fecundação, conforme nos ensinam
os espíritos superiores. Desta forma, nos associamos à majoritária parte da sociedade civil e seus representantes, que não concordam com a modificação da legislação atual proposta pela DPF 442. No ensejo, a nossa gratidão à excelentíssima senhora ministra do STF, Rosa Weber, que se fez representar na manhã de hoje pelo Dr. Márcio ao conceder uma audiência virtual a representantes da Federação Espírita Brasileira, da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas e da Associação Brasileira de Médicos Espíritas para exporem as argumentações à luz do Espiritismo que fundamentam o compromisso com a defesa da vida desde a concepção. Resta-nos aguardar que o bom senso paute as mentes e os corações dos responsáveis por tão séria e significativa deliberação. Enquanto isto, estaremos em prece para que a luz da vida os ilumine. Doutor Ivênia, Olha, essa fala a matéria... verdade, hein? Mas que criatura especial que é esse presidente da FEB, Brigadeiro Godinho. O Brigadeiro Godinho, eu vou ver se eu mostro a imagem dele aqui. Olha que beleza, meu Deus do céu. Essa matéria de quem é, doutor Ivênia? Desse Brigadeiro Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele é brigadeiro porque ele atingiu a mais alta patente da aeronáutica. Ele é brigadeiro, né? Aposentado. E eu tive o privilégio de ser recebida na casa dele, eu me hospedei na casa dele em Geneve, lá na Suíça, em 2012, quando ele estava lá por 2 anos em missão diplomática, representando o Brasil na ONU, juntamente com 42 outros países, trabalhando em defesa da paz mundial. Olha, foram uns dias assim de glória, porque eu conheci essa criatura que do mais alto posto da aeronáutica, como brigadeiro ainda, ele ajudava a pôr a mesa, ele lavava a louça, ele foi nos buscar no aeroporto, olha, mas uma criatura assim, serena, convicta dos princípios, dos princípios cristãos, né? Então é um privilégio para nós espíritas, cristãos, termos o Brigadeiro Godinho hoje na presidência da Casa Máter do Espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira. Tá certo, doutora Ivênia Prata. O programa hoje, o Dia do Rádio, o programa foi lindo, maravilhoso, vai estar no YouTube. Tá? Você que está aí no YouTube visualizando aí, deixa aí o seu comentário, tá? Pode deixar o seu comentário a respeito do programa, seu nome, tudo certinho para a gente poder divulgar aí. Tá bom? Um abraço para o YouTube, é só entrar lá. Sim, eu vou mandar para você o pronunciamento da Madre Teresa, então depois você passa para os ouvintes, viu, Luiz, por favor? Sim. Tá bom? Que é fantástico o pronunciamento dela também. Então, pessoal, um abraço, viu? Vamos pedir a Deus que nos ajude a encontrar a paz, a sabedoria, para que a gente possa viver de maneira cada vez harmoniosa, em paz, respeitando o nosso próximo como gostamos de ser respeitados. Um abraço, até a próxima. Então, doutor Ivênia, é assim, nós podemos falar a respeito disso, podemos... Claro, divulgar, opa! Porque está falando direto aí que nós podemos divulgar, o Brasil é um país... laico. Então nós podemos falar. Claro que podemos. Estamos tristes, sim, vamos ficar tristes, porque tem muitas outras coisas importantes para ser resolvida. Eu acho não, isso na minha opinião da doutora Ivênia, não sabe, para se mexer com isso daí, não. Ô Luiz, outra coisa, só para a gente encerrar. A minha postura no Medvesp, a minha postura pessoal em tudo é assim, em todo conflito, toda divergência de opiniões, tratar com a não violência do Gandhi, sabe? Tratar com calma, sem agressão, respeitando a ideia do outro, mas tentando que a pessoa veja também os nossos argumentos. Então, é assim, na não violência, num verdadeiro tributo à conquista da paz, viu? Doutor Ivênia,
desde o começo do ano, está sendo falado que o Brasil é um país da democracia, não é? Ah, sim, tá bom. Então nós devemos falar assim, se é democracia, nós podemos falar à vontade. Isso Claro. não existe. Isso não pode acontecer. Claro. Isso claro. não pode Luiz, a gente não está falando contra ideologia nenhuma, política, nem nada. A gente está falando a favor da vida, dos animais, do feto. Nós estamos falando de bens maiores. A nossa visão está lá na frente, né? São propostas meritórias, é comportamento ético. Viu, Luiz? Vamos começar Fica a falar tranquilo. outras coisas, falar de gente de morar, tem gente que está querendo morar, comer, enfim, viver. Vamos falar Viver em paz. vamos falar de vida, doutor É Ivete. isso Vamos falar mesmo. de vida. Você tem que colocar projeto de vida. De vida, exatamente. Tá bom. Abraço, doutor Ivete. A semana que vem Para vocês também. só vai estar Semana onde? que vem eu vou estar, segunda-feira, próxima eu estarei em Londrina. Ah, Mas a palestra que eu tenho lá à noite, então dá para a gente fazer o programa, viu, Luiz? Eu faço lá de Londrina. então tá bom. Grande abraço. Obrigado pelo esforço aí, doutor Ivete. Tá bom, Obrigado, um abraço senhora. para todos. A senhora Abraço pra pode me todos. ligar, entrar em contato sábado, domingo, feriado, quando a senhora Tá quiser bom. falar do programa. Combinado. Um Tchau, abraço. pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação,